Doutora Milena Oliveira, psicóloga, obrigada, está aqui pacientemente esperando a hora de falar. O tema é extremamente relevante, é o Setembro Amarelo e chama a atenção da gente de formas bastante expressivas, né, doutora? Seja bem-vinda aqui, bom dia. Bom dia, Marlene. Bom dia a todos vocês que nos escutam. Um prazer estar com vocês mais uma vez. Tudo bem, vamos lá. Setembro Amarelo é para a gente prevenir suicídios, falar sobre o tema, mas principalmente falar de saúde mental ou do adoecimento mental, doutora. Isso mesmo, Marlene. Vamos pensar que a gente precisa olhar o suicídio como resultado, né? 98% dos casos é resultado de uma doença mental, né? O restante, né, os 2%, é aquele caso que acontece às vezes impulsivamente, né? Recebe uma notícia mais difícil, né? E enxerga o suicídio como uma possibilidade, né? Mas a maior parte é resultado de uma doença mental. E é interessante a gente olhar para essa, né, terminologia, a doença mental em si, entendendo que se a nossa intenção no Setembro Amarelo é a prevenção do suicídio, a gente precisa olhar também, né, junto com isso, a prevenção de doença mental. Muito bem. Eu sempre falo para os pacientes que vêm para o set terapêutico, né, nós não precisamos olhar para a terapia ou para o auxílio psicológico, ou até mesmo psiquiátrico, apenas em caso de doença mental, né? Às vezes o paciente vem para terapia e ele não tem uma doença mental, mas às vezes ele não tem a doença mental, mas também não tem saúde mental. Então, a gente pode trabalhar em terapia essa promoção de saúde mental. E quando muito importante. Isso, se nós, né, trabalharmos, por exemplo, olharmos o Setembro Amarelo na intenção de promover saúde mental, a gente diminui as chances, né, de um adoecimento mental. E aí, quando a gente consegue com que esse paciente tenha saúde mental, a gente trabalha na prevenção do suicídio. Então, é um assunto relevante, nós precisamos falar sobre. Hoje, a nível mundial, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. E a nível de Brasil, né, por dia, 38 pessoas se suicidam. Então, é muita coisa, né? É um número muito relevante, né? Então, precisamos pensar mesmo. E quando fala em doença mental, a gente já toma um susto, a cabeça já vai lá para aquele psicopata, criminoso. Mas não é isso só, né, doutora? O que é doença mental? Vamos olhar assim, ó. Se a gente, né, até historicamente, se nós olharmos, né, há um tempo atrás, vamos pensar 25, 28 anos atrás, né? Quando a gente enxergava uma doença mental a nível de manicômio, né? Então, então tinha uma doença, era internado, né? Hospital psiquiátrico, Isso mesmo. Hoje é claro que nós estamos distante dessa realidade, né? Lá atrás, mas nós ainda lidamos com tabus acerca de doença mental, né? Com certeza. Eu gosto de falar, Marlene, que quando a gente olha, né, para o ser humano em si, a gente precisa encontrar um lugar de bem-estar na vida que seja possível viver, né? Às vezes, e é muito, né, vocês vão, quem tá escutando, talvez entenda e escute essa fala como algo, assim, normal e corriqueiro. Eu tô cansada, não consigo viver, tô sobrevivendo, né? E a gente com a barriga só. Isso. Ser feliz já é um sonho impossível. Isso. E nós estamos, Marlene, normalizando essa situação. Então, vamos olhar, né, historicamente, uma realidade onde as doenças mentais, elas eram vistas como algo extremamente gravíssimo, né? A pessoa era tirada do convívio, né, normal, natural da sociedade em si. E a gente enxerga hoje um lugar onde nós temos normalizado essa patologia como que é normal ter depressão, é normal estar ansioso o tempo todo. E essa normalização, ela é uma raiz que tem contribuído e muito para o suicídio. Porque dentro desse lugar de normalização, Marlene, né, existe o autodiagnóstico. Eu olho lá na inteligência artificial, né? Coloco no Google lá um sintoma e eu começo a me configurar. Não, eu estou depressiva. E qual é o problema desse autodiagnóstico, Marlene? Eu não busco ajuda, eu não trato. Então, eu sempre falo, se autodiagnosticar não é tratar. E quando eu estou nesse lugar de normalização da depressão, por exemplo, que é uma das patologias que, né, estão mais juntos nesse lugar de suicídio, quando eu normalizo, eu não busco ajuda. Então, só saber que eu tenho aquela patologia não vai trazer melhora. Diferente de quando esse paciente ele é acompanhado por um psicólogo, por um psiquiatra, que além do diagnóstico tem o tratamento. Sim. Né? Com medicamento ou sem medicamento, mas tratamento. Existe um tratamento, isso mesmo. Perfeito. Quando eu trato esse paciente, existe cura para essa patologia, entende? E esse paciente consegue resgatar a vida, o viver. Mas quando eu, né, eu traço esse meu próprio diagnóstico, eu não busco ajuda. E aí esse paciente adoecido, Marlene, ele vem convivendo com essa patologia
como se fosse um normal, entre aspas, né? E essa normalização é que tem sido, né, essa raiz, assim, que leva esse paciente para o suicídio. Porque a pessoa que, né, que tira a própria vida, não é que ela de fato queira morrer. Ela quer acabar com aquela dor, né, que ela está sentindo. Que é constante, aquela tristeza que nunca passa. Essa sua fala é interessante, que é constante. O que acontece? Essa patologia, essa depressão, né, esse adoecimento, não veio ontem. Sim. Né? Esse paciente, ele vem se acostumando nesse lugar de dor, de extrema tristeza, de ansiedade constante. Então, o suicídio é uma possibilidade dentro daquele cenário adoecido. Que ele só enxerga, talvez não está enxergando uma possibilidade de sair daquele lugar de sofrimento. Né? Isso. E o que é interessante que a gente pode falar aqui nesse mês de Setembro Amarelo? Trabalhar o suicídio é a gente primeiro olhar para nós. Como eu estou, né? Como a Milena está. E quando eu enxergo, eu tenho essa resposta, Milena, né? Vamos pensar, Milena tá bem, né? Eu enxergo bem-estar, tenho saúde. Isso me dá condição de olhar para o outro. Perfeito. Se eu estou adoecida, né? Isso vai impedir com que eu consiga olhar para o lado, seja para um familiar, para um pai, para uma mãe, propriamente para um filho, e enxergar um adoecimento, porque a pessoa que está adoecida, ela vai perdendo características essenciais dela. Nossa, a Milena era uma pessoa que conversava bastante, agora ela tá mais quieta, né? Ela não tá falando mais. Ela não era nervosa assim, agora ela tá sempre brava, irritada. E no trabalho ela começa a perder. Nossa, ela era uma pessoa super produtiva, começou a não... Nossa, não tá rendendo, não tá produzindo. Então, esses sinais, eles são perceptíveis quando eu estou bem. Eu consigo olhar para o lado, consigo perceber, né? Sim. Então, esse é um mês que nós precisamos olhar para dentro e enxergar como eu estou. E eu preciso olhar para fora também, né? Eu preciso olhar para minha casa. Sim. Eu preciso trabalhar e trazer esse tema. Estava até agora conversando ali com a moça, ela vai até da Unimed. Ela falou, Milena, eu tenho um filho de 7 anos, ele foi pra escola e ele voltou com um lacinho amarelo. E onde ele quer ir, ele tá levando o lacinho amarelo. Do Setembro Amarelo. Então, olha que relevante isso. Sim. A gente precisa olhar as campanhas como um lugar de oportunidade para falar sobre a temática, né? Que é relevante. Você estava falando sobre os sintomas, sobre a gente observar as outras pessoas também, o desleixo também, né, com si próprio, ou até mesmo com a própria casa, né, a pessoa não quer mais arrumar a casa, a pessoa não quer mais se cuidar, não quer tomar banho, isso também, né, acaba sendo um sinal, né? E é um sinal importante, Milena. O que acontece? Nós precisamos normalizar que nós podemos ter tristeza, a gente pode ficar ansioso, a gente pode ter essas emoções difíceis, né? O que não é normal e que vira patologia? Quando eu tô morando nesse ambiente. Eu estou com medo hoje, tô com medo amanhã, tô com medo depois. Essa emoção, ela vem com uma função. Quando ela tá ali recorrente, constante, sem passar, ela vai perdendo a função dela. Então, amanhã eu tenho uma apresentação legal para fazer, é normal estar ansiosa hoje. O que não é... Opa. Pegar uma aguinha para a doutora lá, enquanto isso aqui acontece às vezes, né? Tá muito seco o tempo aqui e acaba dando essas tossinhas na gente, né? Inclusive a importância, né, Marlene, da gente falar a respeito, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, se a gente falar a respeito vai fazer com que outras pessoas queiram tomar a mesma atitude. E na verdade não é. A intenção é realmente salvar vidas, né? Com certeza. Fazer com que as pessoas entrem em contato com si próprias, se veja, se perceba e, se puder, ajudar o próximo também, porque muitas vezes a pessoa está pedindo socorro em silêncio e a gente não consegue identificar isso. Pois é, e aí que é preciso ampliar esse olhar que a doutora está colocando, né? E nem todos nós ainda conseguimos enxergar que doença mental está por ali à nossa volta, que muitas vezes nós mesmos podemos estar com alguma situação nos incomodando constantemente e é muito difícil quando se está naquele lugar observar e enxergar, eu preciso realmente de ajuda. Por isso que a gente está abrindo esse espaço aí ao longo desse mês, como tantas outras emissoras, para falar sobre o tema, para que as pessoas fiquem mais à vontade. Exatamente. De pedir ajuda. E quebrar paradigmas, né? Quebrar preconceito, porque muitas vezes a própria depressão é tratada como se fosse fraqueza da pessoa. Isso é frescura, isso é fraqueza, isso é isso. Tá com essa situação aí para, de alguma forma, se aparecer, né? Tentar chamar a atenção, e muitas vezes não é. Na verdade, a pessoa está ali tendo uma atitude de pedido de socorro e muitas vezes a pessoa que está próxima, o familiar, os amigos, acabam interpretando de forma errada, né? Perfeito. E se alguém que está nos ouvindo aí tiver dúvida, também pode ficar à vontade de entrar em contato, né? Aqui a gente sempre diz, não temos dificuldade para falar sobre nenhuma espécie
espécie de tema. E ao longo desse mês, de fato, teremos aqui vários profissionais falando sobre isso, porque saúde mental, ela se mantém, ela se preserva como todo o restante da saúde, ou não temos ela e pode ser um quadro que vai piorando com o tempo, né, doutora? Isso mesmo. Já está conseguindo falar um Consegui. pouquinho? Vamos pensar assim, hoje tem um estudo, recentemente até, Marlene, que fala que cada criança que nasce, ela tem 17% de chance de ter depressão. Por que isso, Milena? 17% cada criança já nasce Entende? com Com essa possibilidade. Milena, o que leva a essa possibilidade? O ambiente de vida. Porque nós estamos acelerados demais, nós estamos estressados demais, a gente não está mais conseguindo ser saudável de fato no dia a dia, né? No sentido, quando a gente olha para esses 17%, vamos pensar que não existisse essa estatística. A gente já teria que cuidar desse ambiente que a gente está morando, né? O que é esse ambiente, Milena? Nós podemos olhar para esse cenário físico mesmo, para casa, né? E nós precisamos olhar para os relacionamentos que a gente vem aderindo, né? Sim. Seja conjugal, seja familiar, seja relacional no trabalho, enfim. Essas duas vertentes, elas nos dão uma noção do nosso estado. Sim. Então, por exemplo, quando eu estou, né, a minha casa é um lugar onde eu não tenho segurança para sentir o que eu estou sentindo, qual é esse lugar? Qual é esse lugar quando eu estou triste? Aonde que eu posso ir e que as pessoas vão me aceitar do jeito que eu tô, com o que eu tô sentindo? Quando nós faltamos esse lugar seguro, e esse é um ponto importante pra gente, às vezes o Instagram vira esse lugar seguro, onde eu uso um filtro pra colocar aquilo. Como uma fuga, né, que a gente chama. Então, essa rede social, ela tem, assim, uma influência gigante na vida da gente. Para esses 17% hoje. Porque se nós não tivéssemos diminuir o lugar de fuga, a gente teria que ser confrontado por essa emoção difícil. Eu estou triste hoje. Eu preciso olhar para essa tristeza e entender por que eu estou sentindo isso, né? Quando eu paro para responder, essa tristeza já diminui o tamanho dela. Agora, quando eu tô fugindo de perceber ou de sentir, ela vai crescendo. Como qualquer medo na vida, né? Enquanto não encarar, só vai tomando tamanho, né? E é isso que me leva a ter uma crise. Eu falo para os pacientes, falo assim, que bom que teve a crise. Porque o que é a crise? A crise é o limite. Quem tem uma crise de ansiedade, por exemplo, a sensação é de morte, parece que eu vou morrer. Sim. Essa crise falou assim, chega do jeito que tá, não dá para continuar. É o corpo respondendo aquilo que a cabeça está fazendo, né? O que a gente está fazendo com a cabecinha, né? E o que é normalizar isso, Marlene? É normal ter crise, é normal. Eu não busco ajuda. Não, é normal, ela é ansiosa assim mesmo. Já passei por isso, já. E esse lugar adoecido que a gente vai morando, vai contribuindo para o suicídio. Terrível. Então, hoje, né, pai e mãe, nós precisamos olhar para nós na condição de pai e mãe. Filho, né? Eu olho para o meu filho, eu enxergo. Marlene, qual que é a faixa etária de maior índice de suicídio? De 18 a 29 anos. Olha só. Nós temos uma população jovem. Vida pela frente, né, doutora? Entende? Vida pela frente. Então... Que ainda nem começou a enfrentar a bronca da vida adulta, que não é fácil mesmo, não é para fraco, por isso que tem que estar com a cabecinha boa. A rede de apoio é importante, a atenção é importante, e a campanha tem justamente esse propósito, né, de nos alertar sobre o que nós podemos fazer. E o que chama bastante atenção, Marlene, é como a doutora Milena falou, sobre esse olhar com a criança, que ela vai levando muitas vezes esses traumas, esses medos durante toda a infância, porque não tem um lar de acolhimento, um local de acolhimento, e que posteriormente acaba fazendo com que na adolescência isso se propague de forma negativa, né? Tem, inclusive, casos na família de perda, por exemplo, de ficar órfão, e aí o pessoal antigamente falava assim, mas criança supera rápido, esquece, né? E, na verdade, vai levando essa situação adiante e acaba tendo problemas futuros, né? Sim, é importante, Milena, olhar para esse lugar, por exemplo, hoje, os nossos filhos, né? Infelizmente, por não ter esse lugar seguro em casa, ele tem feito da escola esse lugar seguro. E, às vezes, isso traz uma sobrecarga para o professor, né? Ou para o trabalho. Às vezes, a empresa tem que caminhar em um lugar, né, para gerenciar esse adoecimento. Vamos olhar para esse lugar de casa, né? Você que nos escuta, essa é uma oportunidade de você olhar para dentro da tua casa e entender como que você está. Como que existe, né, essa condição emocional da família, né? Marido, esposa, filhos. Porque é na nossa casa que a gente vai conseguir fazer o maior ajuste, Milena. E é na nossa casa que a gente precisa ser o que a gente é de verdade, né? Isso, eu posso estar no meu pipoco no trabalho, sabe?
dia difícil, né? Trabalho, aquela demanda, mas eu quero ir para casa. O que acontece? A nossa casa, por estar nesse lugar disfuncional, a gente não quer ir para casa. E aí, o que acontece? Eu pego altas horas de trabalho, tô lá, né, trabalhando já um monte, porque eu não quero voltar para casa. Sobrecarregando. Vamos pensar que você, né, fez um investimento, comprou uma casa, fez um investimento e quer, né, vai ter que trabalhar um pouco a mais, por exemplo. Ok, normal. Mas não dá pra gente aceitar essa alta demanda de trabalho como algo rotineiro, perpétuo, sabe? Porque a sua casa precisa de você, pai. A sua casa precisa de você, mãe, né? Sim. E nós precisamos ser esse lugar seguro para os nossos filhos. Entendendo que eles precisam chegar em casa e ser, assim, nós sermos um lugar de segurança onde eles possam falar, mãe, hoje, durante o dia, eu vivi essa situação, né? Ele consegue colocar isso para fora. Quando a gente fala, né, isso já deixa de ocupar espaço. E aí a gente acolhe essa criança e a gente consegue ser um canal, às vezes, meu filho tá adoecido, aí eu busco ajuda. Eu não fecho os olhos, porque às vezes a condição de fechar os olhos não é intencional. Nenhuma mãe e pai faz o mal podendo fazer, né, o bem. Então, o maior ajuste vai acontecer dentro da nossa casa. E se nós conseguirmos olhar para esse cenário de casa e ajustar o que tem que ser ajustado, a gente vai colher isso nas escolas, a gente vai colher isso nas empresas, e nós teremos uma sociedade melhorada acerca desse, né, esse índice de 17% é muito alto. Né? E isso tem que chocar a gente, né? Sim. Obrigada, doutora. Nosso tempo vai esgotando aqui. A doutora vai estar hoje, 12h15, lá na Rede TV e também no SBT ainda para falar sobre o mesmo tema, né, doutora? E queremos imensamente agradecer aí pela sua participação nestas nossas reflexões. Marlene, eu que agradeço, né? Até como para você que nos escuta, né, Milena, se você pudesse deixar aí, né, uma dica, alguma coisa sobre o Setembro Amarelo, né? Eu diria assim que é tempo da gente escutar. A gente precisa propiciar para o outro um lugar de fala, né? Então escute os filhos, escuta. A gente não precisa ter uma resposta pronta para dar. Nossa, eu tenho medo. Por que isso é um tabu? Porque ninguém fala sobre. E se eu falar e de fato ele trazer essa demanda, né? Seja um colega, seja um filho, né? Escuta. Às vezes nós não precisamos dar a resposta. A pessoa só precisa colocar isso para fora. Milena, eu não tenho condições de escutar porque eu não estou bem. Então busque ajuda e encaminhe essa pessoa para para alguém que pode escutar. Bem colocado. Um prazer, tá, Marlene, estar aqui. Obrigada, doutora Milena. Bora